Olá pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Pod Server. Eu estou aqui com a minha digníssima Juliana Server e hoje a gente está com uma convidada aqui de peso. Ela vai falar sobre transição de carreira. Então você que está pensando aí em fazer transição de carreira, segue esse podcast, já clica, compartilha, manda para aquela pessoa também que você conhece aí que está querendo fazer transição de carreira e bora lá. Quer começar, Ju? Vamos lá, eu vou apresentar para vocês aqui a nossa convidada mega especial, a Richelle Tamura. Ela é mentora de carreira e liderança, colunista da Isto É Mulher, coautora do livro DNA da Liderança e analista comportamental. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Já estamos, inclusive, aqui com o livro, né? DNA da Liderança. Falaremos sobre ele também. Sim. Então, vamos lá. Conta um pouquinho sobre você, sua história, como você se descobriu mentora de carreira. Tá, gente. Bom, primeiro é um prazer, né, estar aqui conversando com vocês hoje. Eu sou farmacêutica de formação, então, assim, atuei na indústria farmacêutica por muitos anos na minha carreira. E eu tive uma trajetória bem interessante, porque, assim, primeiro eu entrei na indústria e depois que eu descobri que eu gostaria de fazer farmácia, então eu fui estudando a faculdade já estando dentro da indústria. Então isso foi um grande diferencial, porque quando eu saí da faculdade, eu já tinha 4 anos e meio de experiência na indústria farmacêutica, o que era diferente dos meus colegas que ou não tinham nenhuma experiência ou tinham só experiência de estágio. Então, por esse motivo, eu vejo que o meu crescimento, depois disso, ele foi relativamente rápido, né? Porque eu já tinha essa bagagem, essa experiência, então, quando eu saio dessa primeira indústria, né, assim que eu me formo e vim para São Paulo, porque era um objetivo meu, o meu marido, né, que até então era namorado, já tinha vindo para cá para estudar e para trabalhar. Então, quando eu venho para cá, eu já venho com uma visão muito, muito madura, assim, né, do meio corporativo e tudo, e muito embora nesse primeiro momento, eu tenha conseguido um cargo de analista júnior, né, embora eu já tivesse toda essa bagagem profissional lá na indústria que eu trabalhei, nessa indústria, e aí eu acho que é interessante, é um primeiro aprendizado que a gente tem, porque assim, nessa indústria eu desenvolvi muito tecnicamente, mas eu tinha muitas questões comportamentais para serem desenvolvidas, mesmo porque eu tinha uma imaturidade, assim, muito grande e muito própria da idade, né, a gente trabalhava ali com os profissionais, as pessoas que trabalhavam comigo, né, os meus colegas eram colegas de profissão e colegas da faculdade, então era uma festa, né, a gente achava que a empresa era uma extensão da faculdade, então eu sempre fui muito responsável tecnicamente, mas no comportamento eu tinha lá as minhas questões e também andava com uma galera que não tinha lá muito comprometimento, enfim. E aí o que aconteceu? Nessa empresa, eu fiquei por um tempo ali, embora já estivesse desenvolvendo muita coisa, eu fiquei estagnada. Por quê? Justamente por conta dessa questão mais comportamental. Então, eu não consegui, nessa empresa, chegar a um cargo de analista. Em quanto tempo? Em 4 anos e meio, 5 anos que eu fiquei lá, eu entrei como assistente e continuei como assistente durante todo esse período. E a empresa dizia, por mais que eu já respondesse a auditoria da Anvisa, já tivesse um bom desempenho técnico, a empresa dizia que não poderia me passar para analista porque eles só passavam depois da formação. Mas até aí, tudo bem, né? Tinha essa regra. Mas ao longo do tempo, a gente percebe que quando existe realmente um talento dentro da empresa, quando a empresa te enxerga como talento, ela muitas vezes ultrapassa algumas regras. E foi isso que aconteceu na segunda empresa que eu fui trabalhar, que é essa de São Paulo, porque aí quando eu realmente venho para São Paulo, eu começo a perceber o seguinte, olha, até então a técnica me suportou, né? Embora eu não tivesse nenhum crescimento, mas também não tive um desligamento porque eu era muito boa tecnicamente. Daqui para frente eu não posso mais ter esse tipo de comportamento porque eu estou num ambiente novo onde ninguém me conhece, onde eu vou ter que me provar tecnicamente e eu preciso de um amadurecimento. E isso eu mesmo, né, por observação, comecei a entender que eu precisava ali ajustar algumas questões. E assim eu fiz. E aí foi muito interessante, porque nessa empresa que eu entrei,
eles só tinham essa vaga, né, de analista júnior, como eu disse para vocês, e eu, tecnicamente, já me sentia uma analista pleno, até sênior, porque tinha muito conhecimento. E aí a gestora me falou assim, olha, Shelly, tudo bem, mas como você nunca teve esse cargo na sua carteira, então eu não posso te dar uma vaga de pleno e eu nem tenho essa vaga hoje disponível. A vaga que eu tenho é essa, é pegar ou largar. Eu falei, não, tudo bem, então eu pego. E aí que entra também esse aprendizado, né? Porque assim, eu peguei uma vaga de analista júnior, ainda sabendo que eu não estava naquele momento, né, tecnicamente, mas em nenhum momento eu me assumi ou me vi como uma analista júnior. Eu comecei a agir e trazer resultados como a pessoa que eu achava que eu era, né? Dentro do cargo que eu sentia que eu tinha por definição. Não é o cargo que estava na minha carteira ou o salário que eu ganhava que me definia, e sim quem eu era de fato. Então, o que aconteceu com isso, né? Tomando esse tipo de ação? Em 6 meses, eles viram que realmente eu era uma pessoa potencial e eles me promoveram. Porque, na verdade, assim, é aquela coisa, né? Muitas pessoas, quando tem esse tipo de situação, elas falam assim, elas se colocam nesse lugar e falam assim, já que eu estou contratada como analista júnior, então eu vou trabalhar como um júnior, vou trabalhar de acordo com o que eu ganho, né? Eu já vi profissionais, colegas meus falando isso. Já ouvimos isso também. Então, assim, e na verdade, naquele momento eu falei, não é isso que vai me definir, eu sei que eu não sou, né? Por mais que esteja escrito ali, não é isso que me define. E aí, em 6 meses, eu fui promovida numa empresa que, por regra, só promovia a partir de 1 ano de casa. Uau! Então, assim, aí eu começo a ver que não existe regra que não pode ter exceção quando você realmente se demonstra como um grande talento. Nós temos um grande amigo, que ele é gestor de uma grande empresa, o Marco Segatti. Um abraço, Segatti. E nós aprendemos com ele que primeiro o fato e depois o direito. Então é justamente isso. Primeiro você se comporta como a pessoa daquele cargo que você quer ter, né? E depois você, naturalmente, você vai ser conduzido para esse cargo. Sim, exatamente. Justamente. E aí, então, depois de 6 meses tive essa primeira promoção, depois de 1 ano tive mais uma promoção. Eu sei que eu fiquei nessa empresa 4 anos e tive 3 promoções. Eu entrei como júnior, passei para pleno, sênior e supervisora de qualidade. E lembrando que, assim, eu quero até salientar que essa vaga de supervisão não existia. Todos os analistas respondiam direto para uma gerente. Eles criaram essa vaga de supervisão. Eu fui a primeira pessoa que assumia essa supervisão dentro dessa empresa. E depois que eu saí, outras pessoas, né, entraram. Mas, assim, eu fui a primeira pessoa a sentar nessa cadeira de supervisão. Também para provar que muitas vezes as pessoas pensam assim, aqui onde eu tô não tenho para onde crescer, porque acima de mim tem só o gerente, ou acima de mim é só o dono da empresa, ou só o diretor. Depende. Se você demonstrar resultado e se você realmente mostrar valor, que você traz valor para a empresa, é possível que a empresa abra uma oportunidade, um cargo intermediário, né? E uma dúvida, pegando um gancho disso que você está falando, para a pessoa ela conseguir subir de cargo, ela precisa estudar mais sobre, ou a empresa precisa dar treinamento para ela? Porque aí que tá. Você já tinha capacidade para poder assumir aquele cargo. Provavelmente você foi atrás, né? A empresa não foi te dando esse treinamento. Então, quando você vai orientar as pessoas, como que você fala com relação a esse momento? Porque a pessoa fala, onde eu tô hoje eu tô estagnado. Só que às vezes a gente vê também que a pessoa ela não procura se desenvolver, né? Tipo assim, eu vou fazer... exemplo, eu vou comandar tal equipe quando eu estiver recebendo como um coordenador. E às vezes a gente sabe que não, né? Não, e assim, vou dividir em 2 partes, né? Primeiro que assim, a carreira é sua, o plano de carreira é seu. Não existe essa coisa de a pessoa chegar para você e perguntar qual é o plano de carreira que a empresa tem para mim. Não existe isso. Porque a gente não tem como definir um plano de carreira para uma pessoa, mesmo porque nesse momento você não sabe nem o que a pessoa quer para a carreira dela. Às vezes, as empresas que na época, né, antigamente trabalhavam com esse conceito de plano de carreira, o plano de carreira era o quê? Você vai crescer e você vai chegar na liderança. Não tinha, desculpa, é um triângulo, né? Então é um funil ali, você vai crescer e vai para a liderança. Nem todo mundo quer ser líder. E nem tem capacidade para isso, às vezes. Não tem capacidade, aptidão, não tem nada. Então, assim, hoje em dia, e também se todo mundo quiser ser líder, vai ser uma equipe frustrada, porque não existe espaço para todo mundo, né, nessa cadeira. Então, assim, as empresas começaram a entender que antes de eu fazer um plano de carreira para o colaborador, eu preciso entender qual é o teu plano. Porque existe também o teu momento de vida. Tem colaboradores e tem momentos que você quer priorizar
de repente, a tua vida pessoal, a tua família, e que você não quer realmente uma promoção naquele momento. Eu já conheci profissionais e já vivi essa situação de um rapaz que trabalhava comigo, que era super bom tecnicamente, só que ele não terminava a faculdade também, era outro processo, né? E aí eu falava para ele, olha, eu quero te promover, mas lá na empresa também tinha essa regra nessa outra empresa, e assim, eu não tinha uma justificativa tão grande, porque eu queria promovê-lo, mas ele não era um talento assim tão potencial. Então eu não tinha uma justificativa tão grande para ultrapassar essa barreira. E eu falei, você precisa finalizar e tal. E aí ele disse pra mim, Shelly, tá bom assim, eu não quero finalizar agora. Eu tô priorizando outra coisa. Ele tinha acabado de engravidar uma menina, ia ter filho e tal. Ele falou assim, não pode me deixar do jeito que eu tô, que tá ótimo. E naquele momento, assim, eu me assustei. Falei, nossa, como que alguém não quer uma promoção? Mas é sobre isso. Às vezes não é o momento da pessoa, ela não quer aquilo. Então, o plano de carreira é seu e você precisa fazer por onde? Segundo lugar, quando eu fui promovida a supervisora, né, nessa empresa, e aí publicaram na intranet, sem brincadeira, acho que umas 15 pessoas vieram falar pra mim, nossa, mas você já não era supervisora? Umas 15 pessoas vieram falar pra mim, Shelly, eu não entendi o que colocaram na intranet. Falei, fui promovida, você viu que legal? Mas você não era supervisora? Porque já se comportava como... Você entendeu? As pessoas já viam esse comportamento e já viam essa atitude. Eu já participava das reuniões estratégicas, já respondia pelo time, já fazia uma série de coisas, e aí depois veio o direito, né? Eu já era de fato, e aí veio o direito. Então, e é muito legal quando as pessoas já te reconhecem assim, porque demonstra que realmente você já tinha essas atitudes, essas intenções. Então, aquele profissional que acha assim, eu só vou fazer quando eu for pago para isso, desculpa, mas você nunca vai ser pago para isso, se você não fizer antes. Exato. Né? Então, as pessoas precisam tomar essa consciência. E outra coisa, às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho receio de fazer e não ser reconhecido. Nada que você faz é em vão. Exato. Não é sobre o outro, né? É sobre você, É sobre você. sabe? Nada que você faz é em vão, porque ainda que as pessoas que estejam fora não te reconheçam, o mercado vai te reconhecer. E às vezes você pode usar, inclusive, o lugar que você trabalha para se desenvolver ao máximo. E se esse lugar te reconhecer e tiver espaço, maravilha. Mas se não tiver, essas experiências vão ser válidas para um outro lugar. Então, as pessoas precisam tomar a consciência de novo, né? Que a carreira é delas, né? E não da empresa. E aí eu penso muito sobre a autorresponsabilidade, né? Porque ao mesmo tempo que tem a pessoa que tá se comportando assim, quando a empresa pagar o treinamento eu me desenvolvo. Quando a empresa, ela tá terceirizando algo que é dela. Tá terceirizando o futuro dela na mão do outro. Os sonhos dela, né? E se aquele outro não for ambicioso, você vai deixar seu futuro... E aí, em contrapartida, tem a pessoa que tá te procurando. Olha, eu vou investir aqui na minha carreira, eu preciso da sua ajuda porque eu quero uma promoção. Então, essa pessoa que ela chega até você, ela já entendeu que é sobre ela. Sim, né? sim. E como que funciona a sua mentoria? A minha mentoria, na verdade, assim, tem diversos objetivos, né? As pessoas me procuram tanto para fazer uma mudança de empresa, tanto para aquelas pessoas que também estão desempregadas no momento e querem uma recolocação, as pessoas que querem mudar de área, as pessoas que querem empreender, as pessoas que querem ser promovidas, as pessoas que querem se desenvolver para liderança, são todas essas que eu posso ajudar. Ou as pessoas que não sabem o que querem, que só sentem que estão realmente incomodadas com alguma questão, mas que não conseguiram ainda identificar o que realmente é. E aí, através de ferramentas e métodos validados, a gente consegue chegar nesse momento, né? Porque de qualquer maneira, seja qual for o objetivo, eu sempre faço um diagnóstico antes para entender se aquele objetivo é aquele mesmo. Porque, por exemplo, algumas pessoas às vezes querem mudar de empresa, e aí quando a gente vai perguntar ou vai mais a fundo por que ela quer mudar de empresa, você começa a perceber que os motivos pelos quais ela quer mudar de empresa são inerentes à área. Ou são inerentes a ela mesma, ao desenvolvimento dela, e que não adianta ela mudar de empresa que ela vai sofrer a mesma questão, a mesma situação nas outras empresas. Muitas vezes ela precisa se desenvolver para lidar melhor com aquilo, ou de fato mudar de área. Entende? Porque às vezes ela muda de área e já encontrar. resolve aquele problema, né? Porque aí, de repente, o que ela busca, ela não vai encontrar em outra empresa, ela vai encontrar em outra área. Então, o papel do mentor é muito desse
O processo ele é dividido em 2 fases, né? Clareza e direcionamento. Então, primeiro tem a fase de clareza e depois direcionamento. Eu recebo também muitos profissionais que vêm já decididos a sair da empresa porque a empresa não me valoriza, a empresa não me reconhece, tudo bem. Só que para sair da empresa a gente tem um processo, né? Então, quando eu vou avaliar ali o currículo da pessoa, ela precisa ter resultado. Né? Se ela não tiver resultado para apresentar, a gente não tem como fazer essa transição e como deixar ela atrativa para o mercado. E aí, muitas vezes, ela não tem alguns resultados importantes e eu falo para ela, então nós vamos produzir esse resultado, onde você está, para você agregar isso no seu currículo. E aí, quando ela vai na intenção de produzir aqueles resultados, pensando unicamente nela, e aí olha só que diferença, né? Porque quando você fala para ela produzir resultado pensando na empresa, ela não quer porque ela sente que a empresa é ingrata. Mas quando a gente vai com esse foco, ó, você vai produzir esse resultado, não é para a empresa, é para você. É para você se posicionar melhor, é para você agregar valor pro teu profissional, beleza? Beleza. Ele começa a produzir resultado. O que acontece? A empresa começa a ver e valoriza. Exatamente. Tive vários casos. Não foi nenhum nem 2. Que a pessoa veio querendo sair da empresa e foi promovida e decidiu ficar. Vários. Por quê? Porque às vezes já se conectava com a empresa, né? Porque ela começou a mudar. Sabe? Teve um caso que foi muito interessante de uma profissional que quando ela veio para mim, ela falou assim, olha, Richelle, tem 3 pessoas no meu setor que são um grande desafio para mim, 3 meninas que não me dou bem, não funciona, e isso tá me irritando, tá me desgastando, eu não tô conseguindo trabalhar, beleza. No meio do processo da mentoria, ela falou assim, nossa, Richelle, você precisa ver como que elas mudaram comigo, elas estão tão diferentes comigo. Eu olhei e falei assim, não foram elas que mudaram, foi você que mudou, né? Sim, total. E às vezes a mudança tá porque a gente não é capaz de mudar o outro. Uhum. E às vezes a atitude do outro é uma reação a você, Sim. entendeu? Só que você não consegue enxergar isso. E aí com muito carinho e às vezes verdades mais faladas assim, né, de uma forma carinhosa, a pessoa começa a entender que o problema nunca foi o outro, né? Exato. Sim. Já aconteceu lá na clínica de um funcionário ser dispensado, tava cumprindo o aviso, e no aviso, falou, cara, tá a melhor pessoa do mundo agora. E assim, aí eu até perguntei pra Ju, eu falei assim, gente, por que as pessoas não fazem isso pra mais sempre? Tipo assim, ela tava saindo, queria sair de portas abertas, então por que já não faz isso sempre? Se ela né? tivesse esse comportamento antes, ela nem teria sido mandada embora, né? Então isso é muito engraçado, né, das pessoas. Por que você já não faz para mais sempre, realmente, para procurar ali se desenvolver? Que é que você falou, às vezes a pessoa tá querendo mudar de empresa, tá querendo um outro cargo, mas às vezes ela nem tá apta a esse cargo ainda. Sim. Aí você precisa desenvolver novas habilidades. Eu falo, eu mereço ganhar mais. Mas você merece ganhar mais baseado em quê? Sim. Né? Então, quanto mais você quer ganhar, às vezes a pessoa não sabe nem quanto que ela quer ganhar. Uhum. Sim. E pensando aqui, né, no livro sobre o DNA da liderança, nós temos muitas pessoas que nos acompanham, que nos seguem, que têm um pequeno negócio. E o pequeno negócio, ele tem um grande desafio, né? Que é a questão da remuneração. Geralmente, a gente acaba contratando pessoa mais júnior, mais despreparada, porque o profissional que já vem pronto, ele custa mais caro, né? E como que é a liderança, assim, pensando nessa questão? Se eu não consigo ter a melhor remuneração nesse momento, o que eu posso fazer para que a liderança ela seja boa, atrativa, para fazer com que as pessoas queiram crescer junto com a empresa? Qual dica que você poderia dar? Olha, eu vivi essa situação na prática, né? Depois dessa empresa que eu passei, aí eu passei por uma outra empresa muito grande, que foi também, assim, uma grande surpresa e um grande desafio, que foi a empresa, assim, que eu mais me surpreendi, até negativamente, vou dizer assim, com algumas questões, e que eu percebi que, assim, o meu crescimento maior era nas empresas menores, porque nessa empresa, assim, devido a muita burocracia, a gente não conseguia levar à frente os processos, então eu não conseguia fazer a diferença com a mesma velocidade que eu fazia nas empresas pequenas. Para eu revisar um documento, eu demorei 1 ano, e aí eu falei, meu Deus, se eu demorei 1 ano para revisar um documento, porque tinha que passar por tantas aprovações, e tantas pessoas, e tantas plantas, e tantas internacionais, e não sei o quê, eu falei, quanto que eu vou demorar para crescer aqui? Vou demorar muito, porque até você demonstrar algum valor vai demorar, enfim. Aí passei por essa e passei por uma outra. E nesta outra,
empresa, que aí eu já entrei como gerente de qualidade e tudo, era uma empresa que tinha um cenário onde a qualidade, que era o meu setor, era um setor porque precisa ter, né? A qualidade, ela é obrigatória para as indústrias farmacêuticas. Mas nessa empresa em específico, era uma empresa que não valorizava o setor da qualidade. Então, desde o início, eu já sabia que ali eu não iria conseguir promover ninguém. O salário era baixo para as pessoas que estavam abaixo de mim. Existia uma grande diferença, inclusive, né, entre o salário que um gerente ganhava e que um analista ganhava, que hoje nas empresas que eu vejo por aí, essa diferença não é tão grande assim, mas lá era muito discrepante. Então, assim, as pessoas ganhavam pouco, realmente tinham um salário muito baixo, e eu não tinha essa carta na manga, então, da promoção e do crescimento profissional para poder motivar essas pessoas. Então, o que eu desenvolvi naquela época, ainda sem saber isso de uma forma teórica e técnica, né? Foi muito por feeling mesmo, muito por observação. Eu comecei a observar o que motivava cada uma delas, em primeiro ponto, né? Eu acho que aí é muito da conversa, porque não adianta eu estabelecer um programa de motivação sem ouvir as pessoas. Às vezes, você tem ali empresas até bem consolidadas, onde o RH ele traz algumas questões. Olha, agora a gente vai dar um vale X para todo mundo, né? Isso empresas grandes que têm potencial financeiro. Às vezes as pessoas olham para aquilo e falam, mas o que eu vou fazer com isso? É óbvio que você não vai agradar a todos, mas às vezes o RH ele faz coisas baseado no pensamento deles, muito, assim, no máximo ele conversa com o setor deles mesmo, que é um setor administrativo, que tem um pensamento totalmente diferente de um setor produtivo. Os valores, onde está, o que a pessoa de repente quer, alguma coisa que ela possa levar para a família, que isso aí vai dar muito mais valor para ela do que uma coisa que ela pode usar, um vale-refeição, por exemplo, que é só para ela na hora do almoço. Exatamente. Às vezes ela quer uma coisa que ela quer compartilhar, enfim. Então, ouvir as pessoas é fundamental para entender o que as motivam. E aí, depois, eu comecei a perceber que, por exemplo, esse desenvolvimento profissional era o mais valioso que eu tinha para passar para elas. E aí que eu comecei a atuar como mentora de carreira dentro da empresa. Mesmo ainda sem ser mentora de carreira, sem saber que eu ia ter essa função, né, essa profissão futuramente, eu comecei a aplicar isso lá dentro já. Já que eu não posso entregar dinheiro para vocês, né, enfim, trazer mais reconhecimento financeiro e de cargo, então eu vou trazer conhecimento para vocês brilharem lá fora, porque é isso que eu posso fazer. É claro que eu sabia que eu estaria formando profissionais para o mercado, mas até aí tá tranquilo, porque enquanto eles estavam lá, eles estavam me trazendo resultado. E ao ponto de que essas meninas que trabalharam comigo lá, elas não precisavam nunca mentir para mim para fazer uma entrevista. Pelo contrário, elas compartilhavam, elas falavam, Shelly, fui chamada para uma entrevista em tal empresa, o que você acha? Aí eu sentava com elas e falava, eu acho que essa empresa aqui, 6 por meia dúzia, melhor, eu ficaria aqui, esperaria mais um pouco. De verdade. Outra, essa daqui, essa daqui é top, eu acho que vai ser muito bom para tua carreira. E eu comecei a orientar elas estando dentro da empresa. E como que você fazia essa análise das empresas? Aí é muito por conhecimento de mercado mesmo, né? Sim. Porque era muito da área mesmo farmacêutica, eu já tinha um grande conhecimento na área, eu dava aula em pós-graduação, já tinha um livro escrito também na área de qualidade, então eu sempre tive muita referência nesta área. E aí também é um ponto que eu acho interessante a gente abordar, porque quando eu saio desta área para empreender na mentoria de carreira, desenvolvimento pessoal, que não tem nada a ver com a área técnica, farmacêutica, qualidade, etc., eu era auditora dos prêmios de melhor fornecedor da indústria farmacêutica, tudo muito técnico. Quando eu saio, o mercado meio que deu um susto, porque falou, o que a gente está fazendo, né, essa doida? Mas assim, ao mesmo tempo, hoje, 90% dos meus clientes são dessa área. Porque como você tem uma referência onde você trabalha, é aquela coisa, o que você faz bem, né? Uma coisa que você faz bem, você faz todas as outras coisas bem, né? Então, assim, as pessoas confiam em você. Exatamente. E como eu tinha uma credibilidade, quando eu vou fazer outra coisa, que por mais que eu não tinha ainda case de sucesso nessa área, né? Quando você começa, você não tem. Eu não tinha case de sucesso ainda nessa área, eu não tinha ainda uma referência nesta área para mostrar. Mas rapidamente eu consegui construir, porque as pessoas confiaram nesse potencial, entendeu? Por esse histórico. Então eu comecei muito a atender, e eu não queria fechar na área farmacêutica, eu não queria nichar. E tanto que hoje também eu não me posiciono como uma mentora da área farmacêutica em nenhum lugar.
Mas é É natural. natural. As pessoas procuram, e aí de farmacêutica veio farmacêutica veterinária, dispositivos médicos, correlatos, etc., muito nesse núcleo de área da saúde. É claro que hoje também eu atendo profissionais da Embraer, por exemplo, que não tem nada a ver, né, área de aviação, alimentícia, outros profissionais de outras áreas, sim, mas querendo ou não, as pessoas se conectam, né, por esse histórico, que é aquilo que até que a gente estava conversando aqui no outro podcast, que depois vocês assistem, Vou gente, deixar na descrição. que é o mentor da sua área, né? Então, o mentor da sua área, ele tem Exatamente. muita conexão, né? Muito valor. Fala a mesma língua, né? É mais fácil. Entende a tua dor e a tua vivência ali, né? Que Exatamente. é muito particular. E autoridade também, né? Por mais que a gente saiba que vai se aplicar em todos os negócios, quando você já vem daquela área, você pega a referência, fala assim, ela vai entender da minha dor, ela já passou por isso. Uhum. Então, me conectei. Ou às vezes até mesmo, durante as suas falas, você pega um gancho ali que a pessoa, nossa, isso foi pra mim. Ela se vê naquele momento. Então, fala, é ela. Mas, tem assim, que ser ela. Respondendo até a tua pergunta, Ju, então, para as pessoas que têm uma empresa pequena e não têm esse poder financeiro, eu diria, ouvir as pessoas, entender o que as motivam, e mais do que isso, eu fiz até uma pesquisa recentemente no LinkedIn, perguntando para as pessoas o que mais as motivavam, entre salário, autonomia e ambiente positivo. E o que ganhou foi ambiente positivo. As pessoas, elas não estão só motivadas pelo salário, ainda mais hoje falando-se, né, sobre saúde mental, principalmente, né, que é um tema, assim, super importante. Muito mais vale a pessoa estar num lugar onde ela se sinta respeitada, acolhida, com segurança psicológica, enfim, do que realmente ela estar num lugar que paga ela super bem e que ela chora todos os dias, Sim. e que ela está em depressão, e que ela gasta muitas vezes aquele dinheiro resolvendo problemas de saúde que ela não tinha antes, né? Sim. Então, assim, as pessoas, elas já estão hoje olhando com outro olhar. É claro que a gente está falando de pessoas que já subiram um pouquinho naquela pirâmide de Maslow, né? Não sei se vocês conhecem, que é a pirâmide das necessidades, onde a primeira necessidade, a base da pirâmide, são as necessidades básicas, né? De comida, daquilo que é básico para você sobreviver. Essas pessoas, elas ainda avaliam muito essa questão salarial, e elas se sujeitam, inclusive, a ambientes tóxicos e situações muito difíceis para conseguir a sua subsistência. Sim. Mas quando a gente tem profissionais, né, que já passaram dessa escala na pirâmide, eles já não estão mais tão preocupados com essa questão, porque eles já fizeram uma base. Eles já não estão mais no momento de trabalhar por dinheiro, e sim de trabalhar, muitas vezes, até por propósito. Né? Que aí eles vão subindo e vai chegar lá no propósito. Então, assim, e aí esses profissionais, eles são mais fáceis, digamos, de motivar, sem você ter justamente esse poder financeiro tão forte, porque eles já estão nesse outro momento. Então, é muito de você identificar o momento daquela pessoa e o que a motiva, né, de novo, e a gente só consegue isso ouvindo as pessoas. Isso tem com relação à idade também? Ou não? Porque vamos pensar, principalmente a pessoa que está saindo da escola, está começando uma faculdade, está ali no estágio, então tá meio usando o dinheiro para comprar as blusinhas, falar de mulher, e os homens juntar ali para comprar seu carro e sua moto. Geralmente é isso. E pagar o cinema. Pra namorada. Então, depois de um certo tempo, começam a se relacionar, começam a namorar, vamos casar. Aí vai comprar seu apartamento, sua casa, e assim vai. As demandas mudam, né? Influencia muito a idade ou não? Você já pega pessoas também, que às vezes com uma idade mais avançada, num ponto ali de início também. Então, eu não diria que é a idade, mas eu diria que é a realidade social, né? Porque, assim, isso é o que influencia mais. Até hoje, né, a gente vê muito pessoal falar sobre geração Z, geração X, enfim. A geração Z não quer nada com nada, não sei o quê. Depende. Se você vai para uma classe social menor, são pessoas muito batalhadoras que estão ali, sabe? Fazendo de tudo para realmente conseguir algo na vida. Então, assim, a gente está falando de um lugar, é óbvio que se eu tenho um jovem, que ele mora com os pais, que ele tem todas as despesas deles pagas pelos pais, talvez ele já está procurando trabalhar por propósito, ele já está procurando trabalhar em empresas que se conectem com ele em termos de valores, que falem sobre sustentabilidade, diversidade, esse monte de coisa que a gente tem hoje.
Esse jovem está preocupado com isso. Agora, aquele jovem de periferia, ele está preocupado em colocar comida na mesa. Então, Exato. ele também tá, entende? Então, eu acho que não é muito relacionado à idade, mas sim à realidade social, que aí varia muito de pessoa para pessoa. E pensando na Richelle, que começou lá atrás, que observou que tinha mudanças de comportamentos que eram necessárias, como que você teve esse olhar e você conseguiu observar isso? Você tinha alguém de referência, alguém que você via como um modelo, você fala, olha, o comportamento dela é diferente. Como que isso desenvolveu em você? Então, eu acho que teve um pouco dessa questão da modelagem, sim, né, de olhar uma referência, mas teve muito também de sofrimento mesmo, sabe, de sofrer, de quebrar a cara muitas vezes, e assim, eu já passei por muitas situações, assim, bem chatas e difíceis, justamente por ser muito inocente, por confiar muito nos outros, por andar com pessoas erradas. Então, você vai aprendendo ali com as suas vivências que vão acontecendo, e observando também o modelo que funcionava e o modelo que não funcionava. Quando a gente teve uma época lá, nessa época eu trabalhava na Looper, né, lá em Bragança Paulista, que foi onde eu nasci, e teve uma época que a gente recebeu uma leva de estagiários de Minas, de outros lugares, né? Então, até então, eu tinha muita convivência com o povo da cidade, assim, né? A gente tinha muita convivência ali. E quando eu recebi esses outros estagiários e profissionais de outros lugares, veio uma pessoa em específica, né, que ela foi minha estagiária ali, que é a Joyce, se ela estiver assistindo também, ela vai saber que eu estou referenciando ela, que ela tinha uma postura incrível, assim, sabe? Já uma maturidade, e ela era minha estagiária ali, né, ela estava vindo ali da universidade como estagiária, mas tinha uma maturidade, tinha um olhar, tinha um profissionalismo, tinha uma coisa, e foi uma pessoa que eu me espelhei bastante nela, assim, sabe? Por mais que eu, tecnicamente, ali tinha um conhecimento até um pouco acima dela, talvez naquele momento, mas ela foi uma pessoa que ela cresceu muito antes de mim até. Porque ela rapidamente saiu desse estágio, ela foi para São Paulo, acho que antes de mim, e aí teve uma trajetória também muito legal de sucesso, e é uma pessoa que eu também já comecei a me espelhar bastante, assim como outras, né, a minha própria gestora na época. Então, assim, a gente vai, mas foi muito por observação e pela vivência, de eu entender e olhar aquilo com mais estratégia, olhar aquilo mais de fora, o que tá dando certo, o que tá dando errado. Legal. Acho que nesse caminho aqui não tá legal. Então, e principalmente essa mudança para São Paulo, eu acho que virou essa chave para mim, porque lá eu me sentia muito protegida, eu estava perto da minha família, eu estava em casa, eu estava num lugar que eu conhecia todo mundo, que todo mundo gostava de mim, então assim, era um ambiente muito propício. Quando eu venho para cá, né, para São Paulo, onde eu sou mais uma na multidão, eu preciso me posicionar de uma outra forma para eu crescer. Então, acho que foi um pouco natural, mas foi por essas observações. Isso é legal você falar, porque a gente pega o poder da ambiência, né? Sim. Então, quando você tá confortável, tá tudo bem. Então, se você quer alcançar algo diferente, você tem que fazer algo diferente do que você já está fazendo. Então, é importante, se você se mudou, ali você já, opa, aqui se eu não fizer pra mais, eu não vou me destacar. Porque Sim. tem muita gente. Sim. Então... E eu acho que também um ponto interessante da gente tocar é feedback, tá? Porque eu também recebi feedback a respeito disso. Uhum. Eu recebia feedbacks, assim, que eu era incrível, tecnicamente. Eu sempre fui muito inteligente, eu não tenho modéstia nenhuma de falar sobre isso. Sempre fui muito inteligente, eu sempre me destaquei, era a primeira da classe, tudo e tal. Então, eu sempre pegava as coisas muito rápido, era muito rápida na execução, porque sou, né, no DISC, lá sou muito executora e tenho seus problemas também de ser, né, a gente sabe disso. Mas, enfim, eu sempre recebia muito isso, mas aí recebia também o feedback, ó, só que teu comportamento precisa ajustar aqui, precisa fazer aquilo, tal, né? Na faculdade era assim, né? O professor me colocava lá no canto da sala. E eu olhava pra ele e falava, será que ele acha que eu vou pegar cola de alguém? Aí as meninas olhavam pra mim e falavam assim, não é que você vai pegar cola, é que você passa cola pra todo mundo e todo mundo sabe disso. E eu falava, nossa, todo mundo sabe. Mas assim, tipo, sabe? Então, eram umas coisas assim, isso daí na faculdade, né? Mas no trabalho era coisa assim, que eu era chamada pela minha chefe para motivar os outros. Olha, Richelle, você é muito automotivada, a gente precisa que você motive as outras pessoas e tal. Mas era uma coisa assim, então esses feedbacks também foram construindo um pouco dessa realidade, de onde eu tinha que ajustar. Porque eu sabia, só que eu também já tive aquela visão, que eu acho que a maioria das pessoas tem, que
eu tô aqui para trabalhar, não tô aqui para mais nada do que isso, as pessoas têm que me avaliar pelo meu resultado. E a vida real não é assim, né? O teu resultado é uma parte do processo, mas o teu comportamento é crucial para o seu crescimento. E é o que você falou agora, né? Sobre o ambiente positivo. Você pode ser uma excelente executora da técnica, mas se você torna o ambiente nocivo pro time, você não é uma boa opção ali para aquela empresa, né? Exatamente. Então, por ter vivido já essas faces aí da moeda, né? Que hoje na minha mentoria de promoção, né, para quem quer ser promovido, que eu chamo de mentoria próximo nível, eu trago os 5 pilares mais importantes justamente para a pessoa alcançar a promoção, que foi essas observações que eu fiz e que eu apliquei e deu certo comigo. E aí depois que eu apliquei comigo, obviamente que eu apliquei também com outras pessoas e também validei isso, deu certo. E aí eu desenvolvi o método a partir disso. Caraca. A gente tá se encaminhando aqui pro fim. Nossa, passa muito rápido, muito né? rápido. Tem que vir mais uma vez. Que dica que você daria pra pessoa que ela tá procurando fazer essa transição de carreira ou subir de nível dentro da corporação? Olha, assim, pode parecer clichê essa palavra, quando a pessoa, porque já foi muito vista e eu acho que já foi muito falada, né, que é o autoconhecimento, né, então isso já foi muito visto, muito falado, e aí virou coisa de coach, né, e também o coach foi muito banalizado no Brasil, enfim, mas o autoconhecimento é a chave para você entender o que você realmente precisa desenvolver, quem você realmente é, porque a gente muitas vezes tem uma visão também distorcida sobre nós, né? Nós temos uma visão distorcida. Quando eu faço, por exemplo, essa etapa de promoção, um dos primeiros pontos é uma autoavaliação que a pessoa faz, então eu tenho ali um diagnóstico com alguns fatores, né? E ela se pontua, mas depois a gente leva essa autoavaliação para o gestor dela, para ele também pontuar. E muitas vezes nesse momento ela se surpreende, porque ela fala assim, poxa, eu achei que eu estava muito bem nesse quesito e de repente o meu gestor acha que eu estou muito mal. E às vezes ela se surpreende também por achar que estava muito mal em algum quesito que ele acha que está muito bem. Mas para a gente ver essas distorções de pensamento e de imagem. E isso acontece justamente pela falta de autoconhecimento. A pessoa que mais se aproxima, né, da pontuação que ela dá e que o gestor deu, são pessoas que já têm um nível um pouquinho maior de autoconhecimento, a gente percebe isso. Então, o autoconhecimento é a chave para você entender primeiro o que precisa ser mudado, né, e por onde, que caminho você quer seguir, para depois você dar qualquer passo. Só que o que as pessoas fazem, a maioria delas, elas dão o passo primeiro, e aí elas ficam nesse looping eterno de tentativa e erro, de começar um projeto e depois ver que não era aquilo que queria, de mudar de empresa e depois ver que não era bem isso, que ia preencher. Porque às vezes o vazio dela tá em outro lugar, não tá nem na área profissional. E às vezes a mudança que ela procura tá no comportamento que ela não mudou. Então não adianta ela mudar de lugar. Exatamente. Né? Eu costumo contar essa história e eu acho assim muito válido trazer isso, né? Para quem está nos ouvindo, eu atendi uma profissional que ela é engenheira e que ela teve que dar uma pausa na carreira, teve que parar a carreira porque ela teve uma filha, a filha dela se tornou especial por um evento que aconteceu, e ela se tornou especial num nível que ela precisava de home care, então ela precisava de acompanhamento de enfermagem diariamente, dia e noite. E aí ela veio para a mentoria para retomar a carreira profissional, depois de 2, 3 anos que a filha dela estava em tratamento, veio para retomar. E durante o processo, eu estava percebendo que a gente não estava conseguindo evoluir. Eu dava os caminhos, ela não conseguia. Ela patinava. E aí chegou um momento que eu sentei com ela e apliquei algumas ferramentas e a gente chegou na conclusão de que ela não queria voltar. Ela queria cuidar da filha. Ela estava no momento que, assim, talvez ela estivesse pressionada pela sociedade, pela família, por várias pessoas e por ela mesma, de retornar. Mas não era o que o coração dela queria. E por isso ela não estava conseguindo. E o nosso subconsciente, ele é incrível, porque por mais que você ache que quer uma coisa, quando o teu subconsciente não quer, ele afasta de você, né? E aí, quando a gente chegou nessa conclusão, eu me lembro que foi uma sessão muito emocionante. Por quê? Porque ela falou, Richelle, é isso, eu não quero. E aí ela teve vontade, ela teve coragem, teve força de externalizar isso e de dizer, não é isso que eu quero agora, porque eu vou estar trabalhando e vou estar muito preocupada com a minha filha, e é um processo muito delicado, que se acontecer alguma coisa com ela, eu vou me culpar a vida inteira. Era um processo, assim, muito delicado. Então,
às vezes, o que você procura não tá nem na esfera profissional, então é por isso que é muito profundo. E o A autoconhecimento gente é entender essencial, né? a Muito pessoa. Porque também, e outra coisa, tá? Não é sobre o que o mentor quer pra você. O meu papel é entender o que a pessoa quer pra ela. Auxiliar, né? É Um ajudar ela a auxiliador. chegar no caminho que ela quer, não o caminho que eu quero que ela chegue. Exatamente. A Entende? enxergar com clareza É. aquilo que às vezes ela não consegue ver sozinha, Sim, né? sim. Vamos aqui para um bate-bola, então, que nós Vamos. trouxemos no podcast dela, gente. Parabéns. Pela primeira vez, ela vai responder o bate-bola. Pois é, nunca tinha respondido. Então, vamos lá. Primeiro, um livro que te marcou. Qual que é o título e por que que teve impacto? Então, eu poderia falar de vários livros, que eu sou uma pessoa que gosta muito de livros, né? Mas eu indicaria, assim, até para as pessoas que estão nos assistindo, O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Porque é sobre isso, né? Não adianta também, hoje em dia a gente está vivendo num momento de obesidade mental, de informação, é muita informação sendo distribuída, você entra ali no Instagram, tem muita informação de qualidade, inclusive gratuita, mas tem muita coisa também que você acaba perdendo seu tempo e só somando. Mas ainda que a informação seja positiva e boa, se você não faz nada com ela, você perdeu tempo de qualquer maneira, né? Então, o poder da ação é você agir. É só a ação que traz resultado, né? O teu pensamento, ele vai comandar a sua ação, mas é a ação que vai trazer o resultado. Bacana. Então, Um mentor ou pessoa que te inspirou? eu vou citar a Olivia Lobel. A Olivia Lobel, ela é uma mentora exclusiva de coaches e ela tem um método de atração e conversão de clientes. E quando eu saí da empresa, eu poderia citar ela e até a Valesca Bruzzi também junto, porque foram duas pessoas que quando eu saí da empresa que eu estava, né, o CLT, e decidi realmente dar o passo de empreender e não voltar mais para o meio corporativo, eu não sei como o algoritmo dela me encontrou, e ela foi a pessoa que eu investi a primeira mentoria de R$10 mil nela, sem conhecer ela, sem saber quem ela era, mas foi a pessoa que me deu o pontapé inicial para eu conquistar os meus primeiros clientes de Uau. mentoria, Ela é porque eu não sensacional. sabia vender. Né? Então, ela que me ensinou a vender. Uau! Uma frase ou lema de vida? Ai, meu Deus. Eu acho que eu poderia dizer essa frase que eu gosto bastante, né? O que é certo, não tem como dar errado. Pronto. Né? Eu acho que assim, porque a gente às vezes fala assim, né? Nossa, as pessoas às vezes fazem tanta coisinha errada, né? E tal, mas vai você tentar fazer pra você ver. A primeira vez que você faz, você é pego, porque é incrível, né? É. Então, assim, eu prefiro não fazer porque eu já sei que não vai dar certo. Então, é melhor seguir pelo caminho certo, que aí não tem erro. O maior desafio que você teve na sua carreira até hoje? O maior desafio foi, sem dúvida nenhuma, quando eu tive, né, uma situação de assédio moral e por esse motivo eu acabei tendo um aborto espontâneo do meu primeiro filho, né? E foi um grande desafio, mas foi um momento de grande aprendizado, porque foi a partir disso que eu fui buscar autoconhecimento. Porque eu já tinha um senso de autorresponsabilidade muito grande, e olha só que interessante, né? Eu podia ali ter duas reações. Ou culpar a pessoa e me vitimizar e me colocar nessa posição de vítima que eu estaria até hoje, ou ter uma autorresponsabilidade de falar por que eu deixei isso chegar nesse ponto. E aí eu fui buscar essa resposta. Por que eu deixei isso chegar a esse ponto? E aí eu fui desenvolver inteligência emocional, uma série de coisas, aí eu fui fazer o coach. Por esse motivo. E aí eu encontrei um outro mundo onde eu descobri o porquê e eu senti muita vontade de contar isso pro mundo. E aí foi a partir disso que eu decidi ser mentora de carreira. E através dessa grande dor, você ressignificou e Uhum. trouxe um novo sentido para sua vida e hoje você ajuda outras pessoas, tantas outras pessoas através Sim, desse conhecimento, né? Exatamente. Que bacana. O que te motiva a levantar todos os dias? O que me motiva? Hoje, obviamente, que eu não podia deixar de citar a minha filha, né? Assim, é um grande motivador. É deixar um legado, um mundo melhor para ela, mas também os meus clientes, com certeza, de ajudar as pessoas a encontrarem a felicidade. Nossa, perfeito. E pra gente finalizar, qual conselho que você deixa aqui para quem tá começando? Na carreira? É. Olha, eu deixaria um conselho que é o seguinte: observa as pessoas que estão ao seu redor, não espere nada vir até você,
né? Vá até o teu objetivo, né? Tenha clareza do teu objetivo e vá até ele, aquilo que a gente estava falando, né? Não se coloque numa posição passiva. Não dependa, não faça a sua carreira depender do seu gestor, porque muitas vezes o seu gestor não está nem preparado para estar naquela cadeira, né? E muitas vezes a culpa também não é dele. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito, mas assim, não coloque uma coisa que é tão importante na mão de outra pessoa. Eu não colocaria nada que é muito importante para mim na mão de uma outra pessoa para decidir. Então, a carreira é isso, né? A gente não pode colocar uma coisa que é tão importante para nossa vida, que vai definir o nosso futuro, na mão de um terceiro. Então, toma as rédeas da sua carreira, toma o protagonismo, procura se desenvolver e dê sempre o seu melhor, independente da situação que você esteja, da empresa que você esteja, do salário que você tenha, dê sempre o seu melhor, porque isso não vai ser perdido. Nossa, perfeito. Gente, um aplauso aí, ó, bate palma pra Ri, foi incrível. E você que quer fazer transição de carreira, procura aí, ó, onde o pessoal te encontra. Richelle Tamura no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, mas no TikTok eu não tenho muita atuação lá, mas também estou lá com alguns vídeos. No podcast Carreira em Doses, na coluna da Isto é Mulher, que eu escrevo a cada 15 dias para eles, mas no Instagram, principalmente, ali é onde eu estou mais presente. Perfeito, muito obrigado por estar aqui hoje. Agradeço muito tudo que você compartilhou para as pessoas. Tenho certeza que vai impactar na vida de muitas pessoas. E obrigado a você que nos escutou até agora. E aí, clica, compartilha esse vídeo aí com alguém que está precisando escutar isso, tá bom? E um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.